como são as questões do exame de suficiência, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Fica com a gente após a vinheta. Mas antes de mais nada, vamos chegando, prova do exame de suficiência chegando dia 24 de setembro, e nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona a prova, como é que são as questões, cara, o que você precisa saber que vai estar lá no dia 24 de setembro. Beleza? A prova do exame de suficiência, ela é bastante difícil, tem algumas peculiaridades que você já precisa dominar desde já. Pessoal, hoje eu trouxe a última edição do exame de suficiência 2023.1 aqui para que a gente possa analisar, para que a gente possa entender o que vem caindo e o que você pode esperar lá na edição 2023.2. Então, Gabriel, a edição 2023.2 vai cair exatamente isso aqui. Óbvio que os assuntos, eles podem ser um pouco diferentes, mas em essência as provas, elas são sempre as mesmas coisas. Você vai pegar aquele mix de assuntos que a gente já sabe, já cansou de falar para vocês quais são os assuntos que mais caem, eles vão estar lá na sua prova dessa forma. Então vamos olhar a edição 2023.1 para entender o que a gente precisa conhecer. Então essa é a estrutura da sua prova. Veja que você vai chegar lá, você vai ter a prova 2023.2, né? E você vai ter 24 páginas, mais ou menos. Lá nas últimas páginas você vai ganhar também o seu caderno, né, para que você possa colocar o cartão respostas, vai ser separado, mas aqui você tem alguns rascunhos para que você possa rabiscar. Para mim, esses rascunhos, particularmente, eles não têm tanta serventia, porque eles estão só ao final da prova. Seria melhor se você tivesse mais espaço aqui junto à questão, né? Você não tem tanto espaço para resolver a questão. Mas o exame de suficiência, ele possui exatamente 50 questões. Então você vai chegar lá, você vai ter exatamente esse número de questões e você vai começar geralmente já com uma bomba. Por que quando você começa o exame de suficiência você já começa com uma bomba? Porque as primeiras questões, elas são sempre feitas para complicar a sua vida. E isso já parece que é uma coisa já pensada, beleza? As primeiras questões, elas tendem a ser bastante complexas. Nessa edição, vou te falar que até que não foi tanto, mas se você pegar edições anteriores, as primeiras questões eles já botam tipo CPC 40, que nunca cai, resultado da apuração, colocam uns assuntos bem cavernosos, vamos assim dizer, para que você realmente fique ali mais complicado. Mas, entretanto, todavia, essa prova 2023.1 começou com uma questão que pede lucro bruto e valor do estoque final, que não era tão complexa, acabou que essa questão foi anulada por um outro motivo, a gente fez recurso, a banca anulou. Aí você vê que a questão número 2, ela trata aqui basicamente de folha de pagamento. Questão número 3 já é uma questão que demanda um pouco mais sobre CPC 04. Você tem que fazer o valor contábil, entender a diferença de fase de pesquisa, fase de desenvolvimento, e aí você fazer tudo isso, analisar. Não foi uma questão tão simples. Questão número 4, também uma questãozinha já mais complexa, que você precisava fazer o cálculo do ativo, passivo, PL, jogar os fatos contábeis. Então essa primeira parte aqui, ó, vem aqui para a questão 5, CPC 32, tributo sobre o lucro. Questão 6 foi bem tranquila. Questão 7 já um teste de recuperabilidade. Então, da questão 1 à questão 17, são questões de contabilidade geral e pronunciamentos. Só que qual que é o ponto aqui? Essas questões, elas tendem a ser as questões mais complexas da prova. Então, você vai ficar muito baqueado, provavelmente, nesse comecinho. Porque as questões, elas são difíceis. As questões, elas foram feitas para você empacar, mas você não vai empacar. Por quê? Porque você sabe que depois da tempestade, flores voltam a sorrir, né? Já dizia Diogo Nogueira, numa música muito bonita que eu esqueci qual é, mas se alguém lembrar, pode me dizer. Depois que você passar essas questões de contabilidade geral, aqui quando aqui acaba na 17, ó, aqui já começa a facilitar. Você precisa entender, pessoal, que uma questão fácil na prova e uma questão difícil, elas valem a mesma coisa. Então, uma questão fácil e uma questão difícil, cara, vale a mesma coisa. Então, o que eu quero pedir pra você, que se você vai fazer essa prova, é, assim que você começar, cara, não empaca nas primeiras questões. Não empaca nas primeiras questões. Por quê? Porque você vai perder muito tempo. Dá uma olhada na prova. Olha só. A companhia X presta serviço de auditoria e tem sua sede no Pará em janeiro de X1, Ativo imobilizado. Acabou. 10 segundos. Respondi. Uma loja compra e vende mochila, comprou 100 unidades, 53. Dou 1 minuto. Respondi. Questão de fluxo de caixa, essa foi bem tranquila. Quer saber o fluxo operacional? Pego só o que é operacional. Não sei
sei nem quanto que vai dar aqui, acho que é 152, vou gastar 2 minutos, respondi. Questão 18, uma questãozinha de contabilidade de custos que é bem conceitual, você consegue resolver uma, vai eliminando nas alternativas, resolve outra, vai eliminando nas alternativas, responde fácil. Então o que você precisa ter é esse Street Intelligence, essa inteligência da rua, aquele jogo famigerado jogo de cintura. Esse jogo de cintura vai te fazer conseguir ir bem nessa prova. É esse jogo de cintura. Por quê? Lembre-se sempre, uma questão fácil e uma questão difícil, elas valem a mesma coisa. Então você tem duas questões 19 e 20 de contabilidade de custos que são complexas, mas você vem aqui na 21 e pergunta, ó, olha só, reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, custeio ABC, 10 segundos. Acabou. Então vejam quantos pontos aqui em 2 minutinhos a gente já falou pra você. Só que o que acontece? As pessoas, elas ficam muito nervosas pelas primeiras questões. Só que você não pode deixar que esse medo das primeiras questões te domine, porque você conseguiu esmiuçar uma série de outras questões fáceis. E o que eu sempre falo pros nossos alunos, se você olhou as primeiras e sentiu muita dificuldade, vai pra 28. Se você olhou pra prova e falou, eu não tô conseguindo desenrolar, já passou a primeira metade, vem pra 20 e poucos. Vem pra uma questão teórica. Vem pra cá, os princípios orçamentários. Considere que o município... Vem pras teóricas. Vem pra cá. Ó, questão de direito, 28, olha aqui. Essa foi anulada também, recorremos, a banca anulou. Vem pra 28, vem pra 29, FGTS, tranquilo. Ó. A parcela do INSS a pagar engloba somente os encargos devidos pela empresa, não sendo registrado falso. As obrigações junto à Previdência Social resultantes dos salários pagos pela empresa deverão ser registradas por conta passiva, verdadeiro. Então vejam que, cara, você consegue resolver aqui, ó. Quem pode ser uma empresa do Simples? Microempresa, 360k. Então você ganha 10 pontos aqui, brincando. Cocô teve aqui, CPC 00, questãozinha tranquilo que pede o capital próprio. Então aqui, ó, questão que pergunta fatos contábeis, beleza? A sua prova ela vai estar dividida assim, 1 a 17, contabilidade geral, é sempre assim. 18 a 21, custos, tá? Geralmente, ó, vou te mostrar. 1 a 17 é a contabilidade geral, 18 a 21 começa custos, geralmente, 3 ou 4 questões. Depois 22 até 24, ali, geralmente, contabilidade pública. Depois vem contabilidade gerencial, análise de balanços, entre outros, controladoria. Depois você tem direito ali 28, 29, 30 geralmente. Matemática financeira e estatística 31 e 32. Depois você tem mais alguns pronunciamentos e toda essa parte de legislação, né? Algumas questões mais tranquilas também de contabilidade geral que você consegue resolver em pouco tempo. Que isso geralmente começa na 28, a sua vida começa a ficar mais fácil, da 28 pra frente. Então, ó, olha só quantas questões teóricas nós tivemos aqui. Código de ética, 40, olha aqui. Tranquilo. Aí depois você tem mais alguma dificuldade, porque essas aqui são questões que tratam mais dos CPCs. Da 41 ali até 45, geralmente. 45 a gente já vem pra auditoria. Então, da 40 a 45 você vai ter umas questões um pouco mais complexas. Mas depois vem pra auditoria. Depois vem pra perícia. Ah, eu posso... O cara tá falando que ele foi nomeado, né? Ele pode alegar impedimento, ele pode se excusar, ele pode recusar aquele trabalho. O Mário se formou em direito, né? Ele atua como perito. E depois vem português, que também anda bem complexo. Mas se você entender a estrutura da prova e você saber onde vai estar a parte mais fácil, a mais simples, a mais complexa, e não deixar o medo te dominar, e acredite, não vai ser fácil na hora da prova, você tem grandes chances de conseguir essa aprovação, tá bom? Então esse é um guia completo da prova para que você saiba o que fazer lá na hora. Então, cara, respira fundo, foca na respiração, inspira, expira, lembra de tudo que eu te falei, lembra que as primeiras questões propositadamente serão as mais difíceis, lembra que lá para 20 e poucos para frente você vai ter um respiro, se for o caso começa por essas, dá uma folheada na prova antes de começar, veja se as questões, quais são as questões mais fáceis que você já pode ir assinalando, porque as questões mais fáceis que você já puder ir assinalando, elas vão baixar a sua adrenalina, você vai conseguir se concentrar melhor, o que vai te permitir voltar para as questões mais difíceis com mais calma. Então é isso que você precisa fazer. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Desejo grande sucesso para vocês e não se esqueçam de se inscrever. Um grande abraço e até mais.